Hop, hop. Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos Histórias conheceremos os motores malucos da Napier. Com certeza a maioria não conhece. Eu vou apresentá-la. É uma fabricante britânica que fez desde seus primórdios mecânicas muito exóticas, com tecnologias e soluções nada convencionais que conheceremos nesse vídeo. Acredito que quase ninguém viu ao vivo algum motor semelhante aos modelos a pistão feitos pela empresa. Aqui quem fala é Marcos Vinícius. E antes de começarmos, eu peço para que deem um like, para que o YouTube recomende vídeos para mais pessoas fãs de mecânicas pelo mundo afora. Então vambora! David Napier nasceu em Dumbarton, na Escócia, em 1787, cujo dia exato de nascimento não está nos registros. A família Napier era famosa por ter uma longa linhagem de engenheiros, e com David não seria diferente. Após passar alguns anos trabalhando para o inventor e fabricante de máquinas industriais Henry Maudslay, ele montaria o seu próprio empreendimento em 1808. Cuja sede ficava em Londres, a capital da Inglaterra. E em 1848, o seu filho James passa a trabalhar na companhia e passou a se chamar D. Napier & Son, ou David Napier e Filho. A empresa cresceu muito e na época já contava com uns 300 funcionários que faziam motores a vapor e máquinas industriais. Mas com o falecimento de David em 17 de junho de 1873, o filho James não conseguiu administrar muito bem a empresa, sendo que quando faleceu em 1895, a companhia estava à beira da falência. Felizmente, o seu filho Montague era muito competente, e assim como o pai e o avô também era engenheiro, e ele era fascinado pelas novas maravilhas mecânicas motorizadas, os automóveis, e decidiu ingressar no ramo. Primeiramente, a D. Napier & Son, mais conhecida somente por Napier, começou a fazer motores a combustão interna para carros e corrida. E a fama de serem potentes e bem construídos se espalhou no automobilismo, tanto na Grã-Bretanha quanto no resto da Europa. E logo começaram a fazer os seus próprios automóveis, que também conseguiram ótima reputação, como o L48 de 1904, que ganharia o apelido de Sanson, ou Sansão em inglês. O carro era equipado com imensos 6 em linha de 15 litros e potência de 240 cavalos, que nas mãos do piloto Arthur MacDonald quebrou o recorde mundial de velocidade em 1905, quando chegou aos 169 km por hora de velocidade máxima. Com a fama de serem luxuosos e velozes, os Napier logo seriam vendidos por toda a Europa e América do Norte. As corridas de barco eram muito populares no início do século XX, e a Napier decidiu aproveitar esse mercado, e acabariam fazendo muitos motores para equipar lanchas de competição. Mas com o início da Primeira Guerra Mundial, as competições e a venda de automóveis praticamente foram interrompidas, e assim a empresa passou a focar em atender às forças armadas. Graças à experiência no ramo automotivo de motores, a Napier passou a fazer veículos militares e mecânicas para aeronaves, sendo a maioria produtos feitos sob licença, com exceção de um motor, que começaria uma linhagem de mecânicas com layouts e soluções muito exóticas. E ele ficaria conhecido como Lion, se tratando de um W12 com 3 bancadas e 4 cilindros, que tinha 23,9 litros e desenvolvia potências de até 480 cavalos, sendo considerado um dos modelos mais potentes e modernos de sua época. O Lion era todo composto em alumínio com duplo comando de válvulas no cabeçote e 4 válvulas por cilindro, e seria empregado em muitas aeronaves durante o conflito. E depois que a guerra acabou, a produção continuou normalmente, já que era um sucesso em seu segmento. A Napier também tinha desenvolvido o motor Cub, que significa filhote em inglês, mas de pequeno ele não tinha nada, tendo 60,3 litros. E seu design era tão estranho quanto o Lion, tendo uma disposição em X de 16 cilindros, porém na parte superior, a inclinação entre as bancadas era de 52,5 graus e os inferiores eram de 127,5 graus. O modelo tinha comando simples no cabeçote, porém tinha 4 válvulas por cilindro e potência de 1.000 cavalos, sendo a primeira mecânica de avião da história a conseguir tal potência.
No entanto, só 6 unidades seriam feitas. No pós-guerra, a empresa também retomaria a produção de automóveis e lançou o modelo T75, que era equipado com motor 6 em linha de 6,2 litros e potência de 80 cavalos, sendo um carro tão luxuoso e caro quanto um Rolls-Royce de sua época. No entanto, a Europa do pós-guerra estava em recessão e suas vendas foram tímidas. Assim, em 1924, a Napier decide encerrar a produção de automóveis, só focando na produção de motores. O Lion tinha um grande potencial, principalmente depois que passaram a empregar o Supercharger como opcional a partir de 1922. Como a Napier tinha um pé nas corridas, decidiu promover o Lion em competições, conseguindo destaque nas provas de barco. A empresa também faria a variante Lioness, que era o mesmo layout, só que invertido para melhorar a visibilidade em aeronaves. Logo, o motor seria usado para quebras e recorde de velocidade. Na Grã-Bretanha tinha 2 pilotos que eram rivais, Sir Henry Seagrave e Sir Malcolm Campbell, sendo ambos muito destemidos. Em 1929, Seagrave quebraria o recorde mundial com o carro Golden Arrow, que atingiu espantosos 372,46 km/h de velocidade máxima em Daytona Beach, na Flórida. O Golden Arrow tinha um motor Lion de 925 cavalos. Para bater o recorde do rival, Campbell criou o Bluebird, que também empregava um motor Lion, porém tinha 1.450 cavalos. E em 1932, também em Daytona Beach, ele conseguiria a insana velocidade de 404 km/h, sendo a primeira pessoa a passar dos 400 com um veículo terrestre. O design do Bluebird foi feito pelo engenheiro inglês Reid Railton, que também faria um insano automóvel a pedido do piloto John Cobb, surgindo o modelo Napier Railton. Como a intenção era disputar corridas em autódromos, a sua potência era mais modesta, mas ainda assim espantosa, com 580 cavalos e um brutal torque de 172,8 kgf, sendo responsável por quebrar muitos recordes e pistas na época, e felizmente sobrevive até hoje fazendo exibições e eventos de carros antigos. Barcos recordistas também usariam o Lion como mecânica, com destaque ao modelo Miss Britain III, feito em duralumínio, que atingiu 192 km/h em 1932. Não há dúvidas que o Lion era um motor de muito sucesso e um dos favoritos dentre os ávidos por velocidade. Montague sabia que tinha de desenvolver novos produtos, mas não viveu muito tempo para isso, já que no dia 22 de janeiro de 1931 faleceria aos 60 anos. Em 1934, a empresa apresentaria o Dagger, outra mecânica muito exótica com 24 cilindros em H. Era como se emparelhasse 2 motores horizontais de 12 cilindros um ao lado do outro. Ele possuía 2 virabrequins interligados por um conjunto de engrenagens. A sua refrigeração era a ar e vinha equipado com Supercharger, fazendo sua potência chegar aos 1.000 cavalos. Uma das peculiaridades é que poderia passar dos 4.000 RPM, uma rotação considerada alta para os padrões da época. No entanto, seu funcionamento era bem suave. Apesar de ser considerado uma obra-prima da engenharia, a mecânica padecia com problemas de refrigeração nos cilindros traseiros e não tinha boa fama. O Dagger seria uma evolução do modelo Rapier, que possuía a mesma disposição em H, mas com 16 cilindros. A sua potência poderia chegar aos 400 cavalos e não tinha os mesmos problemas de refrigeração do modelo maior. Outra mecânica criada pela empresa foi o Javelin, que era um modelo compacto para aviões pequenos, sendo um 6 em linha invertido com cárter para cima e o cabeçote para baixo. O modelo tinha refrigeração a ar e aspiração natural, tendo 8,2 litros e potência de 150 cavalos. No entanto, suas vendas nunca foram boas. Dessa forma, poucas unidades foram feitas. Outro modelo muito incomum era o Culverin, que foi lançado em 1934. Esse tratava de um modelo feito sob a licença da fabricante alemã Junkers, que era conhecido como Ilmo 204. A mecânica diesel tinha 6 cilindros em linha, mas tinha 2 pistões por cilindro, dando um total de 12. Esse tipo de mecânica é conhecida como motor de pistões opostos. Por conta do layout, ele possui 2 virabrequins. No entanto, ele não possui cabeçote nem válvulas. O ciclo é de 2 tempos e tem indução forçada por um supercharger. O volume total é de 28,5 litros e potência de 821 cavalos.
A Napier logo faria um sucessor do Dagger, que ficaria conhecido como Saber. Ele também tinha disposição em H, no entanto agora ficava no horizontal, e sua refrigeração passou a ser líquida. A mecânica possuía 2 virabrequins interligados por um conjunto de engrenagens, e assim como o Dagger, era como se juntassem 2 motores em um só. Mas o novo modelo passou a adotar um sistema muito incomum de válvulas conhecida como válvulas de camisa. A ideia foi do engenheiro norte-americano Charles E. Knight, cuja patente é datada de 1901. Ele até possuía um comando de válvulas, mas o sistema era ligeiramente diferente, possuindo 2 pequenas bielas que levantavam e abaixavam uma camisa com orifícios que abrem e fecham de acordo com a necessidade. Ele também tinha outras modernidades, como bloco em alumínio e 2 velas por cilindro. O motor era muito potente para a época, desenvolvendo até 3.040 cavalos no modo de potência de emergência, ou 2.850 em situações normais. O primeiro veículo a usar essa mecânica foi o Napier Heston Racer, uma aeronave criada para quebrar recordes de velocidade. No entanto, quando ele fez o seu voo em 1940, sofreu um pequeno acidente que prejudicou a tentativa. Mas nenhum outro voo seria realizado, já que a Grã-Bretanha entraria oficialmente na Segunda Guerra Mundial. E agora o arquipélago passaria a ter novas preocupações. A Napier faria os motores Saber para a Força Aérea Real, e as encomendas não paravam de chegar. No entanto, a mecânica era muito complexa para ser produzida em larga escala, e os produtos da Napier sofriam com problemas de confiabilidade. Em 1942, a companhia foi comprada pela English Electric, também conhecida somente por sua sigla EE. Apesar do nome sugerir que trabalhasse com produtos elétricos, a empresa também fazia aeronaves, locomotivas, munições e armamentos. A nova proprietária preservou a marca Napier e decidiu resolver os problemas de confiabilidade do Saber. E a mecânica chegaria ao final do conflito com uma reputação muito melhor do que antes. E equipou as aeronaves Typhoon e Tempest, ambos feitos pela fabricante britânica Hawker, cuja potência chegou aos 2.400 cavalos. Depois que o conflito acabou, a indústria aérea passou a apostar em motores a reação e a demanda por modelos a pistão começou a declinar. A Napier ainda desenvolveria o modelo Nomad, que continuava com a linhagem de motores exóticos da empresa. O modelo a diesel tinha 12 cilindros na horizontal e seu ciclo era de 2 tempos. Ele não possuía válvulas, tendo saída de gases semelhantes a um 2 tempos convencional, porém o óleo do motor não era misturado na câmara. Mas a excentricidade não termina por aí, já que ele também possuía um sistema de turbina semelhante ao motor a reação, onde um compressor axial faz a alimentação forçada para o motor, e esse girava um eixo que movimentava tanto o compressor quanto a turbina. Esse tipo de mecânica é conhecida oficialmente como turbocomposto, sendo uma mistura de motor a combustão com reação. O Nomad tinha 41 litros e potência total de 3.050 cavalos, mas o motor 100% a reação era realmente o futuro da aviação, e o Nomad acabou não sendo produzido em série. Essa seria a última mecânica a pistão de aeronaves da empresa, já que ao final dos anos 40 já estavam fazendo experimentos com Naiad, um modelo turbo-hélice, e sua versão evoluída conhecida como Eland seria apresentada em 1953. Ele equiparia aeronaves civis como o Convair CV-540. O helicóptero estava ganhando muita popularidade nos anos 50, e a Napier passou a desenvolver mecânicas a reação para esse veículo. O primeiro projeto foi o Oryx, que acabaria sendo aperfeiçoado e resultaria no Gazelle, um modelo turbo-eixo que conseguia desenvolver potências de até 2.039 cavalos e equipou modelos militares como o Westland Wessex. A empresa também criou uma família de propulsores a foguete conhecido como Scorpion, que usavam peróxido de hidrogênio como comburente e querosene como combustível, e ele seria testado nos bombardeiros English Electric Canberra. No entanto, a Napier continuava fabricando motores a pistão. Ao final da Segunda Guerra Mundial, eles fariam uma mecânica para barcos a pedido da Marinha Britânica, que seria um dos motores mais exóticos da história, o modelo Deltic. Com a experiência adquirida com os motores Culverin, decidiram criar uma mecânica de pistões opostos. E a proposta era desenvolver muita potência num pacote relativamente compacto. O Deltic tinha 18 cilindros, tendo 3 bancadas e 6 cilindros, e o seu formato era único, lembrando um triângulo ou delta, por isso seu nome. O motor tinha 2 pistões por cilindro, e assim como no Culverin, também não tinha cabeçote nem válvulas, tendo ciclo 2 tempos e sistema de alimentação forçada.
Ele possuía 3 virabrequins e uma disposição total de 88,2 litros. O sistema de alimentação de ar era feito por um imenso supercharger que era movimentado por engrenagens do motor que passavam por dentro do triângulo. Na configuração mais potente desenvolvia 5.500 cavalos, se tornando um dos motores a pistão mais potentes de sua época. Apesar da complexidade, o Deltic ganharia uma ótima reputação na Marinha Britânica, e a Napier decidiu explorar mais a mecânica, e logo passou a empregar como gerador e motor de locomotivas, que tinham potências mais modestas para aumentar a durabilidade mecânica. O modelo British Rail DP1 feito pela English Electric desenvolvia 1.650 cavalos. A empresa também faria uma versão menor do Deltic com 9 cilindros e 18 pistões, ou seja, a metade do modelo original, tendo 3 bancadas de 3 cilindros e 44,1 litros, que ficaria conhecido como Baby Deltic, e desenvolvia potências de até 1.250 cavalos. No ramo ferroviário, a família Deltic ganharia ótima reputação por serem muito potentes num pacote relativamente compacto. Em 1961, a divisão de motores aéreos da Napier foi vendida para a Rolls-Royce. Assim, a empresa só produzia em comum Deltic. Mas em 1968, a English Electric seria comprada pela GEC, companhia britânica cuja sigla significa General Electric Company. Porém, não há relação nenhuma com a corporação norte-americana de mesmo nome. A nova proprietária decidiu encerrar a produção do Deltic pouco tempo depois, só prestando assistência aos modelos já fabricados. Porém, a marca Napier acabaria se tornando numa subsidiária da GEC e se especializou em sistemas de superalimentação, e foi renomeada para Napier Turbochargers. Em 2013, ela seria comprada pela corporação norte-americana Wabtec, sigla para Westinghouse Air Brake Technologies. E assim, a empresa existe até hoje e faz sistemas de turbo para a indústria náutica e ferroviária. A sede continua na Inglaterra e emprega aproximadamente 150 pessoas. Então, já tinha ouvido falar da Napier ou de algum desses tipos de motores apresentados no vídeo? Comentem! Eu espero que tenham gostado do vídeo. Então vou pedir para que deem um like e compartilhem com os fãs de mecânicas. E também para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para acompanhar os novos vídeos do canal. E eu me despeço com um carro da Napier em plena forma. Até logo e fiquem com Deus!